Galera, hoje eu ia abrir uma live, mas eu decidi passar ela pra amanhã, porque eu precisava urgentemente gravar esse vídeo, que já tem alguns dias que eu precisava ter gravado, na verdade, mas tiveram os reviews que eu precisava fazer, e agora esse entrou na prioridade, e assim eu vou passar a live pra segunda-feira, lá para umas 8, 8 e meia da noite. Entre no canal que eu vou estar ao vivo, meu amigo. Treina em casa comigo. Meu irmão, vamos inventar aqui um treinamento em casa mesmo pra gente interagir. Esse aí vai ser bom. Esse vai ser bom de verdade. Então, galera, vamos falar aqui do que interessa para esse vídeo, que são as curiosidades que foram lançadas na revista One Piece Magazine Volume 9. Tiveram algumas curiosidades muito legais e no final, meu amigo, no final tem um negócio assim que, meu Deus, é o que a gente vai mais teorizar aqui, vai mais poder devagar em algumas coisas que podem ser que se reflitam de fato dentro do mangá. Então vamos lá, gente. A primeira curiosidade que a gente teve, qual era mesmo a primeira curiosidade? Sim, a imagem feita pelo Oda, o desenho feito pelo Oda do Ace e do Sabo em Wano, como se eles estivessem, né, com o outfit todo personalizado de Wano, e ao lado deles tem também um cachorrinho daquela raça Akita. Se eu não me engano é esse nome mesmo, Akita, que é muito famoso por ter aparecido no filme Sempre ao Seu Lado e pelo próprio filme ter sido baseado numa história real que se passou no Japão e essa raça ser originada no próprio Japão. Então, já que o país de Wano tem muita referência ao próprio Japão feudal, faz sentido esse cachorro dessa raça estar nesse desenho. Então, até divagando um pouquinho mais, até seria algo que poderia sim a gente pensar um pouco mais, tipo, caraca, mano, mas o cachorro ele não simplesmente significa a representação do Japão, sabe? Ele não só representa ser originado do Japão, mas pelo próprio filme, será que não teria alguma relação com os irmãos ali, sabe? Tipo, o Sabo mesmo morto, estando sempre ao lado do Ace, que agora continua vivo. Enfim, eu comecei a tentar imaginar algum possível subtexto na imagem. Talvez tenha sido intenção do Oda, talvez não tenha sido, mas eu acho que vale a pena a reflexão de qualquer forma pela curiosidade. A segunda curiosidade da One Piece Magazine foi o desenho do Zoro feito pelo autor de Boku no Hero. Qual foi o anterior? Ele tinha feito um outro, ou posso estar enganado, mas se eu não me engano ele fez outro desenho que eu não tô lembrado agora. A terceira novidade que a revista trouxe foi o anúncio da adaptação em mangá da novel do Ace, desenhada pelo autor de Dr. Stone. Gente, pelo próprio Boichi. Depois que ele desenhou aquele capítulo especial da luta do Zoro contra o Mihawk, pelo visto aquilo abriu portas depois da ótima recepção que foi aquele capítulo teve, então isso abriu portas. Não, vamos aproveitar então, né? Por que você não adapta aí algumas coisinhas a mais pra gente? E, além dessa própria novel, pode ser que a gente tenha adaptação das outras, né? Da própria novel do LoL e tal. Eu li um pouco por alto a novel do Ace e tem muito detalhe interessante mesmo, né? Da jornada dele até se tornar, né, segundo comandante do bando Barba Branca e tal. Muito bacana isso, muito bacana de verdade, só que eu não acho que seja realmente algo pra gente considerar canônico, porque no próprio databook as informações presentes elas são desconsideradas, as informações da novel, presentes na novel, elas são desconsideradas no último databook e a gente fica, peraí, qual que tá certo, qual que tá errado, é muito difícil, mas como pelo menos a gente sabe que esse último databook ele tem revisão do Oda, então vamos tentar pelo menos pender a balança para esse lado, né? Mas realmente é um negócio que fica meio confuso. Mas seria muito bom que outro autor, que não seja o Boichi, mas poderia ser ele também, e pegasse algumas coisas aí de One Piece para adaptar mangá. Imagina, as lutas que a gente nunca vê em One Piece serem adaptadas para mangá por parte de outro autor. O que o autor traria de original, ou talvez tivesse pelo menos uma revisão do Oda, ou ele escrevesse o script e passasse o desenho para o outro autor, ainda seria muito legal. Mas vamos ver, vamos torcer. Por enquanto são só sementes mesmo que a gente está começando a ver crescer e dar resultado. Tivemos também o desenho de duas frutas. A primeira, a fruta da cera, do Galdino. Tá ligado quem é o Galdino? É o Mr. Tree. Pois é, o nome dele é Galdino. E a fruta da mordida do Apple, que é muito bacana porque tem de fato o formato de uma mordidazinha, né? Aquilo que eu achei genial. Outra coisa que a gente teve também foi a imagem daquele comedor de ilhas, aquele peixe enorme comedor de ilhas de Little Garden, que foi derrotado pelos gigantes de lá. A gente vê a imagem dele com os órgãos e tal, mas a gente vê também, a gente fica sabendo também a dimensão daquela criatura que tinha nada menos que 715 metros de comprimento e 120 toneladas. Meu amigo, beira quase 1 quilômetro. A criatura. O One Piece às vezes consegue ser de fato muito insano. O pessoal às vezes pode enxergar isso como algo recente, como o One Piece está sendo exagerado demais, sei lá, nos últimos 5, 10 anos, alguma coisa assim, mas se você volta um pouco no tempo,
One Piece ele sempre foi exagerado nesse nível. Nessa revista a gente teve também um novo capítulo de uma novel de One Piece chamada Heroínas, dessa vez focando na Nico Robin. Lembrando que a próxima edição já foi spoilada que vai ser sobre a Vivi. E tiveram algumas coisas também interessantes, algumas pequenas curiosidades, né? A primeira delas foi de que demora pelo menos 2 semanas de Baltigo até o arquipélago. A gente não faz uma ideia exata, né, de onde fica Baltigo, a gente sabe que fica na Grand Line, mas até aí beleza, pode ser em qualquer canto da Grand Line, já é muito extenso, e o arquipélago a gente sabe que fica um pouco próximo, pelo menos, de Marineford, porque a gente viu as consequências dos maremotos que estavam chegando no arquipélago também, né? Mas mesmo assim, 2 semanas é um tempo bem considerável, que mais uma vez me lembra que o bando do Shanks conseguiu chegar na guerra, lá do Novo Mundo, em um dia. Eu fico, mano, fruta do tempo. Fruta do tempo, certeza. Outra coisa é que a Robin não gosta de ver o pôr do sol, devido ao que aconteceu com sua ilha Ohara. Isso aí é triste, mano. Olha só, apesar de que a gente nunca viu isso acontecendo, tipo, caraca, mano, pôr do sol. Olha só, tipo, ela com medo do pôr do sol, ou com alguma coisa, com algum trauma e tal. Gatilhos. O nome disso são gatilhos. Mas mesmo assim a gente nunca viu isso na prática. Enfim, pelo menos a gente tem essa informação, pode ser que um dia isso aconteça. E outra coisa é que quando a Robin chegou no arquipélago após o time skip, o Sabo estava com ela. A Robin pensa em perguntar se pode falar dele, mas em vez disso pediu para que ela cuidasse do Luffy por enquanto por ele. A princípio, o que eu enxergava da situação toda é que aquela ausência de informações, ausência de comunicação, não só seria por parte da Robin, por iniciativa dela própria, mas nesse contexto por parte de todo mundo do bando, porque ninguém se importou com nenhum dos outros. Caraca, Zoro, mais uma vez. Caraca, Zoro, você perdeu um olho. Mano, o que aconteceu? Ninguém. O maluco volta sem um olho e todo mundo... Tá bom. Então, além da Robin já não ser uma personagem que fala muito, naquele contexto ninguém do bando tava falando nada, então aqui a justificativa era basicamente, olha só, não pode revelar segredos. O que a Robin teria de conhecimento a mais depois que ela teve contato com os revolucionários? Nada disso, nada disso. Só que nesse caso, a iniciativa partiu do Sabo, dele falando pra deixar quieto, pra não falar dele. E eu acredito que não tenha, na verdade, nenhum mistério em relação a isso. A única coisa que eu acredito é que ele gostaria de pessoalmente ver a reação do Luffy quando eles se encontrassem e o Luffy descobrisse que ele estava vivo. E eu acredito que a única justificativa fosse essa mesma. E por último, o que a gente teve foram rascunhos do Oda. Rascunhos do Oda são um negócio assim que sempre tem uma bomba lá. Sempre tem um negócio que fica, meu Deus do céu, o que foi isso? E nesse caso, não foi diferente. Tivemos essa imagem aqui e do lado direito tem os rascunhos, tanto do Shiki, do Sengoku e do Akainu. O Shiki é o que tá mais diferente aí, né? Tem todo um cabelo de leão mesmo, né? Parecendo uma juba mesmo. Tá muito mais parecido, de fato, com o leão. Eu até acharia legal se fosse assim, mas enfim, ele decidiu fazer diferente. Ok, os outros dois não mudaram tanto assim. Na verdade, o do Akainu, o rascunho do Akainu tá muito mais parecido com o ator, o qual ele foi inspirado, mas também não muda tanto assim, né? O personagem ainda é inspirado naquele ator. Mas o rascunho do Aokiji traz uma informação muito importante, que ele originalmente seria o fundador da CP9. Claro, a gente tem todo o contexto já do Aokiji ter relação já com a Robin e a CP9 no arco lá de Enies Lobby a gente sabe. Então talvez naquele momento o Aokiji, por exemplo, poderia ter originalmente um destaque maior, uma presença maior no arco de Enies Lobby, a não ser no começo, né? Que não fosse só no começo quando ele teve a pequena luta lá com ele e destroçou o bando por completo porque, enfim, né? Ia fazer o quê? Mas eu acredito que talvez no original ele tivesse um maior destaque, não teve, mas isso, e algumas pessoas já estão começando a teorizar também, é que talvez essa ideia tenha sido adaptada. E muita gente já antes disso, antes desse rascunho aparecer, tinha gente já teorizando sobre isso, que é o Aokiji ter ligação com a unidade SWORD da Marinha, que foi revelada recentemente agora. Vamos, gente, vamos aqui agora. Tem muito pouca informação sobre isso, tem muito pouca informação, mas eu vou tentar devagar aqui, usar o que a gente tem para tentar devagar de alguma forma, da forma pelo menos mais sensata possível. Então vamos lá. O que a gente sabe dessa unidade é que é uma unidade de inteligência por parte da Marinha. A tradução exata do que seria, né, seria Forças Especiais Secretas, né? E a gente sabe que eles trabalham com inteligência, infiltração no bando do Kaido, por exemplo, e os únicos membros que a gente sabe até então que fazem parte dessa unidade são o Kobe e o Drake. No caso do Drake, ele é chamado de capitão, no caso dessa unidade. Não sabemos se ele é, de fato, o capitão comandante geral de toda essa unidade,
ou se ele é um dos capitães, que nem, por exemplo, o exército revolucionário tem diversos líderes, são chamados de líderes, então talvez seja também nesse mesmo sentido, porque eu não sei se o Drake seria, tipo, tá, o Drake é legalzinho, mas ele ser o líder dessa unidade, mano, quando a gente pode teorizar que o Aokiji tem alguma coisa a ver com isso, meu amigo, completamente deixa o Drake nas sombras e a gente só consegue pensar no Aokiji. Quando a gente para pra pensar nesses dois, pode ser que essa unidade ela tenha como propósito agir de forma independente. São as duas possibilidades a princípio. Ou elas agem de forma independente, são marinheiros que agem de forma independente, ou eles são de fato uma unidade especial comandados provavelmente pelo almirante de frota. Caso seja a primeira alternativa e eles sejam uma unidade independente do almirante de frota, faz sentido a gente acreditar, até porque talvez realmente rume para esse lado, que seja uma unidade só de marinheiros bonzinhos, que querem aplicar uma real justiça no mundo, que estão querendo mudar o sistema por dentro. Algo do tipo, algo nesse sentido. Caso o Aokiji fizesse parte dessa unidade, faria total sentido, principalmente depois que o choque que ele mesmo teve em Ohara. Naquele momento, ele era uma pessoa completamente diferente, porque ele realmente acreditava que se era pelo bem do mundo, aquilo deveria ser feito. Toda Ohara deveria ser explodida. A única coisa, o único limite que ele não gostaria de extrapolar, que foi o que o Akainu fez, foi ter eliminado até mesmo os civis presentes na ilha, né? Porque ele não queria deixar nenhuma possibilidade de algum arqueólogo conseguir escapar. Então, mesmo o Aokiji naquele momento que matou o amigo dele, o Sol, sem qualquer remorso, ainda assim ele não extrapolaria aquele limite. Então, depois daquilo, pode ser que de fato o Aokiji ele tenha mudado e possivelmente tenha dado origem a essa unidade. O problema de fato é que ele saiu da marinha. E aí algumas pessoas já teorizam que talvez o Aokiji ainda trabalhe, pelo menos na prática, para essa unidade. O primeiro contraponto que eu faço a isso é que, de fato, se o almirante de frota ele tiver conhecimento disso, o Aokiji estaria indiretamente trabalhando para o Akainu, que era para quem ele não gostaria de trabalhar. Então aquela luta que eles tiveram perderia um pouco do sentido, porque na prática o que ele não queria fazer, que era seguir ordens do Akainu, ele estaria fazendo ainda assim. Então, para isso acontecer, para o Aokiji ele se encaixar nessa unidade, necessariamente o Akainu ele não pode saber que essa unidade existe. E duas possíveis evidências disso é que, primeiro, o Aokiji ele salvou o Smoker do Doflamingo sem ele ter qualquer tipo de necessidade de fazer isso, qualquer tipo de compromisso, ele mesmo assim se dispôs a fazer isso, mas ainda assim ele se meteu na situação e disse para o Smoker passar as informações pro Akainu do que estava acontecendo em Punk Hazard, da situação toda com o Doflamingo. Então era um cara que naquele momento, talvez por conta própria ou talvez por fazer parte da SWORD ainda na prática, tivesse passado essas informações ou pedido para passar as informações pro Akainu. Não que o Akainu ainda soubesse disso, dessa unidade toda, mas porque, no fim das contas, o que o Aokiji quer é que a justiça seja feita. E a segunda possível hipótese é que, na prática, o que ele tem feito é basicamente o que o Drake tem feito agora no bando do Kaido. O Drake ele tá infiltrado no bando do Kaido, assim como possivelmente o Aokiji está infiltrado no bando do Barba Negra. A princípio eu não pensava que seria uma infiltração. A única coisa que eu pensava é que talvez o Barba Negra ele tivesse alguma coisa a oferecer pro Aokiji, e o Aokiji obviamente tem a força dele para oferecer pro Barba Negra, então seria útil. Só que pode ser que isso seja ainda mais profundo, essa história toda ainda seja mais lá embaixo e o Aokiji ele realmente queira tramar alguma coisa contra o Barba Negra e de fato ele ainda tenha um papel importante nessa história e não seja só um mero espectador. O meu desejo pro Aokiji no final de One Piece é que depois que a marinha perder a guerra final e sofrer todas as reestruturações que for, o Akainu ser preso ou o Akainu morrer, não sei, mas o Aokiji ele seja readmitido, oficialmente pelo menos, na marinha e assim ele pegue o papel de almirante de frota. Para mim isso seria o mais ideal. Não sei se vai acontecer, mas é o que eu acho que pode sim acontecer. E um último detalhe que eu já ia esquecendo de dizer é que a SWORD, eles não sabiam que a CP0 estava presente em Wano. E a gente sabe que a CP0 é uma unidade de inteligência do governo mundial que presta serviços diretamente para os dragões celestes. Então, provavelmente são coisas completamente distintas, não tem relação uma com a outra. E ainda digo mais, a palavra SWORD muito provavelmente não é à toa, porque se vocês repararem no significado da palavra CP, que o nome completo é Cyberpol
Aegis Zero, a palavra Aegis é inspirada, obviamente, no escudo chamado Aegis. Então, se a gente considerar a espada fazendo contraste com o escudo, pode ser que de fato sejam organizações, unidades antagônicas. Mas essas foram as informações, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de estar inscrito no canal, vou estar deixando 2 vídeos de One Piece se você quiser continuar assistindo. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!